Eu estou aqui em São Paulo hoje, trabalhando com um aluno meu de doutorado chamado Augusto, inclusive um associado nosso da Resolver, que ele tem muito tempo que ele lida com a área de saúde, muitos anos mesmo, e agora ele está terminando o doutorado dele sobre cultura organizacional em hospitais e as redes sociais dentro dos hospitais, e nós estamos pegando uns resultados bastante legais, bastante interessantes. Então eu queria aproveitar ele um pouco para a gente falar sobre o que ele tem observado, tanto dos dados que ele pegou para o doutorado, quanto a sua experiência em geral como executivo na área da saúde em relação à cultura organizacional. Augusto, eu lembro inclusive no seu já no primeiro trabalho de curso lá no doutorado, que você notou certas tensões que existem nas organizações de saúde. Eu acho que desde que você tem coletado dados de vários hospitais, que inclusive são complementados por dados que a gente pegou dos Estados Unidos, você continua com essa percepção. Me conta que tipo de culturas e subculturas você encontra nessa indústria de saúde? Então, geralmente são duas culturas dominantes ou duas subculturas, né? Uma muito voltada para a questão assistencial, para cuidados médicos, que estaria talvez representada pelo médico, né? Mas com preocupação dele com o fim, né? com cuidar do paciente, independente de que meio fosse utilizado. E o outro lado da cultura, outras subculturas, seria talvez representada pelo administrador, que é preocupado com eficiência, com racionalidade, com custo, basicamente, né? Então essas tensões é que se convivem diariamente no hospital, né? Vou fazer tudo independente do custo, ou vou fazer pouco porque o custo sai muito alto. Os seus dados, a gente está desconfiando que os hospitais que têm optado por uma opção ou outra, parece que dão mais certo, pelo menos nos nossos dados isso está rolando. Isso bate com a sua percepção de muitos anos como gerente na área de hospitalar? Sim, com certeza o que eu tenho observado na prática é que aqueles hospitais que têm uma cultura forte, dominante para um dos dois lados, qualquer um dos dois que seja, tem um rendimento melhor, tem um fim melhor, e a percepção dos pacientes também é essa, ou seja, que eles são melhores atendidos ou melhores cuidados do que naqueles hospitais que essa subcultura é dividida. No entanto, você tem algumas experiências onde uma intervenção foi feita num hospital que tinha um cunho mais humano, mais de assistência, para lembrar de que afinal nós precisamos de algum dinheiro. E isso parece que funcionou, foi possível e foi valioso. Sim, realmente, essa foi a experiência da década de 90 lá nos hospitais da Golden Cross, que eram hospitais filantrópicos, eminentemente filantrópicos, oriundos da administração da Igreja Adventista, e cuja preocupação fundamental era o cuidado do paciente, a assistência integral ao paciente, mas que não tinham aquela ênfase em custo, ênfase no racional muito forte, né? E foi feita uma intervenção, identificada a cultura em primeiro lugar, né? E em seguida de identificada foi visto que, olha, como a ênfase está muito forte na parte assistencial, é preciso que se faça algo na parte racional também, para que o hospital consiga se permanecer e seguir em frente e atingir o seu objetivo, né? Isso foi feito e deu um resultado positivo. Eu tenho a ligeira impressão que você tem que fazer mais ou menos isso. Se sua ênfase vai ser inovação, resultado financeiro, a parte intelectual, aí de vez em quando alguém tem que chegar e dar uma chacoalhadinha para lembrar que tem outro elemento e vice-versa. Você mencionou o fato de ter sido o Golden Cross foi do grupo adventista, e eu percebo que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, muitas vezes tem algum conteúdo religioso, ideológico na fundação do hospital. Você vê isso como um ponto a favor, ou você vê isso como uma coisa que cria complicação na gestão do hospital? Às vezes complicação e às vezes é muito bom. De novo, se o foco dele é assistência e ele construir toda a missão, seus valores e sua gestão com base nisso, eu não vejo problema nisso. Agora, quando isso aparece como um fator complicador, né,
tento ao mesmo tempo dar assistência e ser racional financeiramente, aí são valores conflitantes, né, que não fica nem para um lado nem para o outro. Aí, absolutamente, com certeza, o fim não será bom. Uhum. Se você estivesse lidando com um hospital que tinha, na verdade eu tive um par de casos, né, mas um que eu lembro muito bem em El Paso, no Texas, que era uma ordem da Igreja Católica, e era irmãs mesmo, eram freiras que administravam o hospital durante 2 gerações. Aí aconteceu que começou a apertar financeiramente, a tecnologia avançava, o capital era mais importante, o resultado financeiro era mais importante, e eles trouxeram gestão de fora, e não demorou 6 meses que fechou o hospital. Eu acho que principalmente porque quem chegou acabou danificando as redes sociais e a cultura existente de tal forma que todo mundo ficou alienado e a coisa, Deus com os burros na água. Se você estivesse naquela situação, se você estivesse chegando de paraquedas como gerente secular numa organização religiosa, como que você ia fazer para tentar harmonizar um pouco, para não haver tanto choque cultural? Você tem alguma ideia? Mais ou menos já fiz algo similar a isso quando eu administrei um hospital em Recife, final da década de 80. E era... tá meio velho, hein, gente? Nós dois, aliás, né? Era exatamente o hospital da Golden Cross, e eu fui o primeiro diretor não adventista do hospital. Isso em Recife foi um choque. Primeiro, porque eu não era adventista. Segundo, um choque cultural de cultura nordestina com cultura carioca minha. Certo. Terceiro, que o meu antecessor era bem mais velho do que eu. Na época eu era jovem ainda. Na época bastante cabelo, bastante juventude. Então foi um choque cultural bastante grande. Mas eu vi que, apesar daqueles valores serem diferentes dos meus, tinham coisas muito boas para ser aproveitadas. O primeiro passo é identificar a cultura, respeitar aquela cultura, mas pegar os elementos bons para trazer para o que realmente é importante. Assistência é importante? Sem dúvida nenhuma é importante. Mas se não tiver resultado no final do mês, não vamos sobreviver, vamos morrer na praia e não vamos conseguir nosso objetivo, né? E isso conseguimos fazer. Você acabou mudando muitas pessoas, trazendo gente de fora, ou você trabalhou com quem estava lá dentro? Basicamente, vim eu e mais um gerente financeiro só. De fora éramos nós 2, os outros já estavam lá e foram se adaptando ao longo do tempo. E você sente que conseguiu mais ou menos conquistar, engambelar eles, ou foi uma briga até o final? Não, nos demos muito bem no final, conseguimos sair muito bem. Tanto que eu acabei saindo de lá e fui para o hospital de São Paulo, onde estamos aqui hoje, que era o melhor hospital da rede na época. Então deu certo. Deu certo. Legal.